No último episódio de um vai e vem judicial, Carla Zambelli foi condenada mais uma vez a indenizar Manuela Dávila por chamá-la de genocida e fazer uma montagem com a deputada. Vamos direto para a montagem. A montagem é essa aqui. Então, Carla Zambelli compartilhou lá uma montagem com 3 deputadas, ali a Manuela Dávila, a Talíria Petroni e a Sâmia Bonfim. Aí com os olhos arrancados, os chifres aí de demônios, esquerda genocida, isso aí por quê? Porque essas 3 deputadas tinham comemorado a descriminalização do aborto na Colômbia. Foi esse o evento que aconteceu ali em fevereiro de 2022, que levou a essa montagem. Ok. São 3 deputadas, né? E a Zambelli acabou sendo processada. E daí isso começou um vai e vem, né? Que ela foi, primeiro, condenada. Então, foi condenada aqui em junho de 2022. Então, a gente vê ali que foi condenada a pagar 30 mil para cada deputada. Daí, depois, ela foi descondenada, né? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios derrubou a decisão que condenava a Carla Zambelli. E a notícia que a gente tem hoje, aqui no dia 14 de abril de 2023, foi que ela foi recondenada. Então, a Justiça condenou a Carla Zambelli a pagar uma indenização, agora com valor diferente, né, de 20 mil em vez dos 30 mil, por associá-la à esquerda genocida. Eu vou admitir, Álvaro, que esse vai e vem foi bem confuso para mim, porque eu vi a notícia, Carla Zambelli foi condenada, mas, gente, isso já aconteceu antes, né? Daí eu fui ler as notícias, além das manchetes, fui ler mesmo, dizia, não, porque tinha sido negado, mas, gente, como que foi negado? Eu tenho certeza que ela foi condenada. E quando eu ia tentar buscar, só aparecia notícia recente, não aparecia a notícia lá de junho, quando ela tinha sido condenada pela primeira vez. Eu quase fiquei louca tentando entender o que estava acontecendo, juro. Mas caramba, uma questão dessas está em discussão há tanto tempo, é? Pois é, isso foi de fevereiro do ano passado e está em discussão até agora, mais de um ano e 2 meses para chegar a essa condenação. E, inclusive, não ficou claro para mim, eu vi essa reportagem em vários veículos diferentes, não ficou claro para mim se a indenização é só para Manuela Dávila ou se está envolvendo as outras 2 deputadas também. Todas as reportagens estão falando apenas da Manuela, não citam a Sâmia ou a Talíria. Eu acho que talvez elas não tenham tomado a mesma atitude que a Manuela, né? De continuar insistindo, talvez. De qualquer forma, Álvaro, eu trouxe essa notícia aqui não só para falar dessa recondenação, mas também porque eu vi a Manuela Dávila falando sobre essa recondenação e eu queria trazer aqui a fala dela. A gente precisa falar sobre isso, porque nesse momento que nós debatemos violência nas escolas, nesse momento que nós debatemos apologia ao nazismo, nós precisamos identificar elementos que são naturalizados, que são corriqueiros, porque são em corpos de determinadas pessoas. É o meu corpo, é o corpo da Manuela, então está autorizado. Foi autorizado, inclusive, por setores da imprensa, que calaram durante os anos que eu vivi isso em silêncio. Quando a minha filha era ameaçada, havia silêncio. Agora que todas as crianças são, as pessoas entendem o que é a sensação de deixar uma criança ameaçada no ambiente escolar. Então, assim, essa foto está aí em primeiro lugar para que as pessoas entendam. Arrancar os meus olhos é algo que eu vivo permanentemente, né? E esse arrancar virtual trouxe consequências na vida real. Trouxe consequências quando eu fui ao mercado e era agredida fisicamente, quando eu deixava minha filha na porta da escola, quando eu era hostilizada por eleitoras e por eleitores da extrema-direita que achavam que podiam me achincalhar no ambiente público, porque, afinal de contas, eu sou alguém que os olhos já não existem, que o corpo já é virtualmente vilipendiado permanentemente. Então, eu acho interessante trazer isso, Álvaro, porque a gente, às vezes, pode olhar e dizer, mas é só um meme, né? É só uma montagenzinha que fizeram na internet, e ela trazendo ali, né, que, escuta, isso tem uma consequência na vida real, né? E também quando ela traz a questão de que a consequência não foi sofrida só por ela, foi sofrida também pela família, né? Pela filha, que daí é uma coisa que acaba pegando. Eu sou
eu tô tão confuso quanto você a respeito dessa história, mas por razões diferentes, de verdade mesmo. Eu acho que uma coisa é uma montagem feita para dizer para as pessoas que a Manuela Dávila é membro do PCC. Então, entendeu? Fazem uma montagem lá, põe uma tatuagem fake nela e falam, olha lá, ó, aquela tatuagem prova que ela é membro do PCC. Fizeram coisa parecida com isso com ela, né? Agora, a outra, não, você põe aí pra gente aí. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui. Vamos ver junto. Tá, a coisa do arrancaram os olhos, cara, claro que se fizessem isso comigo eu não ia gostar. Não sei. Chamar de genocida pode ser um problema maior, talvez. Sabe por que eu fico pensando isso, Sofia? Porque eu não quero ser cuzão com ninguém, assim, e fico pensando em adotar para os outros o mesmo padrão que adoto para mim. Se aquilo ali for errado e render uma indenização de 30 mil, fodeu-se, eu tô falido. Eu tô falido. Porque cada filho do Bolsonaro eu fiz 3. Nicolas Ferreira eu fiz 12. Daí fodeu-se. Não, tô sendo bem sincero. Eu tenho certeza que a minha opinião é impopular, né? E é muito bom ter uma opinião impopular, porque aí as pessoas te contestam e se você tiver decência e humildade, você ganha mais argumentos para rever o seu posicionamento. E acrescento o seguinte, tenho certeza, não tenho certeza, mas imagino que a tramitação desta merda, dessa bobagem, com toda essa vai e volta, custou muito mais que a indenização para o Estado brasileiro. Isso eu tenho certeza. Brasileira. Isso eu tenho certeza. E volta ali, de novo. De novo. Isso aí não é a pior coisa que a Carla Zambelli já fez. Eu acho que ela tem que perder o mandato, tem razões, inclusive, ao meu ver, tá? Pensando em como a sociedade brasileira funciona, em que crimes são passíveis assim de encarceramento, quais não são. Ao meu ver, ela deveria estar presa. Ao meu ver. Aí é uma coisa que... Mas não por isso. Isso aí, Álvaro, me lembra um pouco a discussão que eu estava tendo ontem aqui com a Ana, na live, sobre quando a gente está falando a questão do Bolsonaro e as joias, de que o Bolsonaro fez tanta coisa pior do que as joias, que seria quase irônico que sejam as joias que estejam pegando ele. Nesse sentido, talvez a gente possa ver o mesmo aí na Carla Zambelli, né? De tanta coisa que ela fez, incluindo sair armada no meio da rua, perseguindo pessoas, de toda a questão da participação dela no governo Bolsonaro e todos os crimes do Bolsonaro. Realmente, a montagem talvez fosse o menor dos problemas. Mas eu continuo achando, Álvaro, que aí a minha opinião, que talvez você vai discordar, que eu acho um pouco diferente por causa do contexto, né, Álvaro? O contexto que aquela montagem foi colocada é um contexto da discussão sobre a legalização do aborto, que é algo que dentro dos grupos bolsonaristas, principalmente, ressoa muito. Então, talvez mais do que a montagem ligada ao contexto possa ter a questão aí. Mas, enfim, não sei. Não discordo da possibilidade de que aquela montagem tenha consequências para ela. Não discordo. Mas não sei se é o suficiente para fazer a coisa tramitar por tanto tempo e ocupar tanta atenção de todo mundo e tal. Eu tô dividido com essa história, tá, Sofia? De verdade mesmo, tô sendo bem sincero. Agora permanece meu respeito pela Manuela Dávila, tá? Ela movendo 10 processos desse, eu continuo achando que a presença dela é extremamente fortuita para a política brasileira. Conversou aqui com a gente, eu gosto dela. Mas eu não moveria esse processo contra a Carla Zambelli, não por isso.